eu vou te mostrar exatamente o que fazer com 10 mil reais parados no banco. Ou de forma genérica, não com teoria, com um plano de 4 etapas na ordem certa, com um raciocínio por trás de cada etapa e com os números que justificam cada decisão. 10 mil reais é um valor que aparece na vida financeira da maioria dos brasileiros em algum momento. 13º somado com férias, herança, pequena, venda de algo que não era mais necessário, economia acumulada ao longo de meses de disciplina, um bônus que chegou inesperadamente e quando 10 mil reais aparecem de uma vez. Surge uma questão que parece simples, mas que a maioria das pessoas resolve de forma errada, porque nunca ninguém mostrou a forma certa. A questão é: o que eu faço com esse dinheiro? E as respostas mais comuns são igualmente inadequadas para construir qualquer coisa duradoura. Deixar na poupança, porque é seguro. Guardar na conta corrente, porque pode precisar logo usar para quitar uma parcela ou duas. Comprar algo que estava querendo há tempo. Ou, na melhor das hipóteses, colocar um CDB sem saber exatamente por quê ou por quanto tempo. Nenhuma dessas respostas parte de um raciocínio estruturado sobre o que 10 mil reais podem construir, se forem usados de forma correta na sequência certa. Luiz Barsi tem um raciocínio sobre dinheiro disponível que é diferente do raciocínio da maioria. Ele não pergunta onde colocar o dinheiro, ele pergunta o que esse dinheiro precisa fazer. E a resposta a essa pergunta determina onde o dinheiro vai, não o contrário. Neste vídeo eu vou te mostrar o que 10 mil reais precisam fazer, na sequência certa, para que cumpram o máximo possível do potencial que tem. Fica até o final, porque no último bloco eu vou te mostrar o cálculo do que 10 mil reais se tornam em 10, 15 e 20 anos quando aplicados de forma correta. E esse cálculo vai te mostrar por que a decisão que você toma com 10 mil reais hoje pode valer muito mais do que 10 mil reais no futuro. Mas antes de qualquer plano, eu preciso te mostrar o erro mais comum que as pessoas cometem quando 10 mil reais aparece. E é um erro que parece irresponsável, que parece inteligente, que parece exatamente o tipo de decisão que uma pessoa financeiramente madura tomaria. O erro é investir os 10 mil reais antes de ter a fundação certa. Parece contraditório. Eu disse que vou mostrar o que fazer com 10 mil reais. E o primeiro passo não é investir, é verificar se a fundação que precisa existir antes do investimento já existe, porque 10 mil reais investidos em empresa essencial, pagadora de dividendos sem reserva de emergência. São 10 mil reais que vão ser sacados na primeira emergência que aparecer, com possível prejuízo se o mercado estiver em queda no momento do saque. Com certeza de interrupção do processo de construção que havia começado. Barsi nunca investiu em renda variável, com dinheiro que poderia precisar em menos de 2 anos. Esse é o princípio que garante que o investimento tenha tempo para funcionar sem ser interrompido por necessidade de liquidez. Agora vamos ao plano de 4 etapas. A primeira etapa é o diagnóstico financeiro de 15 minutos. Antes de decidir o que fazer com os 10 mil reais, você precisa de 3 números precisos. O primeiro número é o custo fixo mensal real, não o estimado. O que realmente sai da conta todo mês para manter a vida funcionando. Moradia, alimentação, saúde, transporte, contas básicas. Esse número precisa ser calculado com o extrato dos últimos 2 meses, não estimado de memória. O segundo número é o total de dívidas com juros acima de 10% ao ano.
cartão de crédito rotativo, cheque especial, empréstimo pessoal com taxa elevada, qualquer dívida cujo custo anual supere 10%. O terceiro número é o valor atual da reserva de emergência. O que você tem hoje em lugar líquido, acessível em um dia útil, separado do dinheiro dos 10 mil. Como esses três números, você sabe exatamente o que os 10 mil reais precisam fazer. A segunda etapa é a decisão sobre dívidas. Se você tem dívidas com juros acima de 10% ao ano, a matemática é inequívoca. Quitar essas dívidas com parte dos 10 mil reais tem retorno garantido equivalente à taxa de juros que você está pagando, e nenhum investimento em renda variável tem retorno garantido. Dívida de cartão rotativo a 10% ao mês tem custo anual de aproximadamente 216%. Nenhuma carteira de dividendos paga 216% ao ano. A matemática favorece absolutamente a quitação antes do investimento. Se as dívidas têm juros abaixo de 10% ao ano, a análise é diferente. Dívida de financiamento imobiliário a 8% ao ano. Compete com uma carteira de dividendos que historicamente rende 9% ao ano. Nesse caso, a decisão de quitar ou investir é menos óbvia e depende de outros fatores como prazo restante, benefício fiscal e liquidez desejada. Mas para dívidas com juros acima de 10% ao ano, a resposta é sempre quitar primeiro. Não porque investir é errado, porque a matemática não deixa dúvida. A terceira etapa é a reserva de emergência. Depois de equacionar as dívidas de alto custo, o próximo destino dos 10 mil reais é completar a reserva de emergência. Se ela não tiver no nível correto, o nível correto é de 3 a 6 meses do custo fixo mensal que você calculou na primeira etapa. Se o custo fixo é de 3 mil reais por mês, a reserva de emergência deve ter entre 9 mil e 18 mil reais. Esse dinheiro não vai para a empresa essencial, não vai para CDB de longo prazo, vai para Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária de banco sólido, lugar que rende próximo da Selic e que você consegue resgatar em um dia útil sem custo adicional. Por que não colocar a reserva de emergência em algo que rende mais? Porque a função da reserva de emergência não é render, é estar disponível, e disponibilidade tem um custo em forma de menor rendimento que vale absolutamente a pena. Pagar pela proteção que oferece. Quando você tem reserva de emergência completa, você nunca precisa vender a ação no momento errado, porque uma emergência apareceu. E venda forçada no momento errado é o que destrói o resultado de longo prazo de qualquer carteira de dividendos. A quarta etapa é o investimento em empresa essencial pagadora de dividendos. Depois de equacionar as dívidas de alto custo e completar a reserva de emergência, o que sobrar dos 10 mil reais vai para o investimento de longo prazo. E aqui a lógica é a mesma que mostrei em outros vídeos deste canal, mas que precisa ser reforçada no contexto específico de uma quantia maior chegando de uma vez. Coloque os 10 mil reais, ou o que sobrou depois das etapas anteriores, de uma só vez numa única empresa. Distribua entre 2 ou 3 setores essenciais diferentes: energia elétrica, saneamento, banco sólido, telecomunicações, comprando gradualmente ao longo de 2 ou 3 meses, para não entrar tudo num único preço. Monitore o preço todos os dias. O preço vai oscilar, vai ter momentos em que parece que foi um erro. Esses momentos são os momentos em que a maioria dos iniciantes
vende. E vender nos momentos de queda é o erro que garante o resultado ruim que a maioria associa ao investimento em bolsa. E reinvista os dividendos completamente nos primeiros anos. Os dividendos que chegam nos primeiros anos parecem pequenos e tentadores de gastar, mas reinvestidos, eles compram mais ações que pagam mais dividendos, que compram mais ações. É o ciclo que transforma 10 mil reais em algo significativo ao longo do tempo. Agora eu vou te mostrar dois personagens que receberam 10 mil reais na mesma semana e tomaram decisões completamente diferentes. Gilberto recebeu 10 mil reais de bônus no trabalho. Estava com uma dívida de cartão de crédito de 4 mil reais, com juros de 8% ao mês. Tinha reserva de emergência de 0 e estava animado com a ideia de finalmente começar a investir. Ele colocou os 10 mil reais numa ação que um amigo tinha recomendado. 2 meses depois, o preço caiu 15%. No terceiro mês, o cartão de crédito acumulou mais juros e a situação ficou tão apertada que ele precisou vender as ações para cobrir a dívida do cartão. Vendeu no momento em que o preço estava abaixo do que havia pago. Resultado, perdeu dinheiro no investimento. Continuou com a dívida do cartão e ficou com a convicção de que bolsa não presta para ele. Tatiana recebeu os mesmos 10 mil reais de bônus na mesma semana. Tinha a mesma dívida de cartão de crédito de 4 mil reais com os mesmos juros. Tinha reserva de emergência de 0. Ela fez o diagnóstico de 15 minutos, calculou o custo fixo mensal de R$ 2.800, quitou os 4 mil reais de cartão com 8% ao mês de juros. Com os 6 mil reais restantes, separou 4 mil para a reserva de emergência em Tesouro Selic, cobrindo 1 mês e meio de custo fixo. Com os 2 mil reais que sobraram, comprou ações de empresa de energia elétrica. 2 meses depois, o preço caiu 15%. Tatiana não vendeu, porque sabia que a empresa continuava essencial, continuava distribuindo energia e continuava pagando dividendos, e porque tinha reserva de emergência que garantia que ela nunca precisaria vender por necessidade. 1 ano depois, o preço havia se recuperado e superado o preço de compra. Os dividendos haviam começado a chegar mensalmente e Tatiana havia continuado acumulando, colocando mais dinheiro todo mês e reinvestindo cada dividendo, mesmos 10 mil reais. Mesma semana, destinos completamente diferentes. A diferença foi a sequência das decisões. Agora, o cálculo que eu prometi. 2 mil reais investidos em empresa essencial, com retorno médio de 9% ao ano, com reinvestimento total de dividendos. Em 10 anos, aproximadamente R$ 4.073, com dividendos mensais de aproximadamente R$ 20. Em 15 anos, aproximadamente R$ 6.270, com dividendos mensais de aproximadamente R$ 31. Em 20 anos, aproximadamente R$ 9.640, com dividendos mensais de aproximadamente R$ 48. Esse, ou apenas R$ 2 mil, que é o que sobrou dos 10 mil depois das etapas anteriores neste exemplo. E em 20 anos esse valor quase quintuplicou e gera R$ 48 por mês passivamente. Agora, imagine que além desses R$ 2 mil iniciais, Tatiana passou a colocar R$ 300 por mês. Todo mês durante esses 20 anos, o resultado final não é mais de 9.600, é de aproximadamente R$ 220 mil, com dividendos mensais de aproximadamente R$ 1.100. R$ 10 mil
usados da forma certa, seguidos por R$ 300 mensais de consistência durante 20 anos. Produzem R$ 1.100 por mês de renda passiva, sem que Tatiana trabalhasse um único dia a mais. Por isso, esse é o poder da sequência certa aplicada ao valor certo no momento certo. O desafio que eu deixo para você é imediato. Se você tem R$ 10.000 ou qualquer outro valor disponível, agora faça o diagnóstico de 15 minutos que mostrei na primeira etapa. Calcule o custo fixo, identifique as dívidas de alto custo, verifique o nível da reserva de emergência. Com esses 3 números, você vai saber exatamente o que o dinheiro disponível precisa fazer nas próximas semanas. Escreva nos comentários qual das 4 etapas é a que mais se aplica à sua situação hoje. Primeira etapa, diagnóstico. Segunda etapa, dívidas. Terceira etapa, reserva. Quarta etapa, investimento. Apenas o número da etapa. Porque saber em qual etapa você está é o primeiro passo para executar essa etapa e avançar para a próxima.